Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes, conectados em todo o país. Porto Alegre vive uma situação absolutamente inédita dentre as capitais brasileiras. Talvez seja a única capital hoje no país. E vamos lá, vamos bem mais longe do que isso. Talvez seja uma das poucas capitais do mundo que hoje, ao mesmo tempo, não tem aeroporto, rodoviária e metrô. No caso aqui, as três instalações aeroportuária, no caso o aeroporto Salgado Filho, a rodoviária e a metroviária acabaram sendo afetadas profundamente por conta das enchentes. A cheia do Guaíba fez com que o aeroporto Salgado Filho fosse praticamente englobado à bacia hidrográfica. Da mesma forma, a rodoviária, que ficou debaixo d'água. E as estações do Trenzurb, que é o metrô intermunicipal que liga os municípios da região metropolitana. O problema é que os três ainda não têm previsão imediata de retorno, pelo menos não naquilo que diz respeito a Porto Alegre. Ontem à noite, o secretário Juviro Costella, em entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que a rodoviária de Porto Alegre deve ainda permanecer fechada pelos próximos 30 e ele estima talvez até 60 dias. O Aeroporto Internacional Salgado Filho continua fechado e deve haver nova vistoria das condições daquilo que já reapareceu, uma parte da pista. Mas com tanto tempo, com alagamento prolongado na área, não se sabe quais são as condições nem da estrutura asfáltica existente ali, nem da instalação elétrica que subsiste embaixo do solo. Provavelmente tudo terá de ser refeito ou trocado. E os investimentos serão milionários. Inclusive se negocia aí a ampliação do contrato da Fraport por conta dos prejuízos que são estimados na casa das dezenas de milhões de reais. Para o Estado, então, sem um aeroporto ainda mais internacional, mesmo com a compensação pontual da utilização da base aérea de Canoas para alguns voos comerciais, isso nem de longe representa o fluxo de voos, de negócios, de trânsito de pessoas que um aeroporto do tamanho do Salgado Filho representa. E tem também a rodoviária, e tem também o metrô, que liga os municípios da região metropolitana. Em entrevista ao nosso colega Osiris Marins, o diretor da Trenzurb, ele afirmou que as atividades da região metropolitana para o lado de Novo Hamburgo devem retornar em breve, mas para a capital não há previsão porque as estações tiveram perda total. Aliás, as imagens das instalações do Trenzurb nas estações no centro de Porto Alegre são desoladoras. Foram completamente destruídas. Nós estamos falando dos trilhos, assim como existem condições mínimas de utilização da pista do aeroporto, existe a condição mínima para a utilização dos trilhos do metrô. E eles foram absolutamente inutilizados. Talvez todo o solo tenha de ser recomposto para que se possa então colocar trilhos novos e fazer a operação do metrô voltar pela Avenida Castelo Branco, perto do Cais Mauá, logo na entrada da capital. O problema é que, sem rodoviária, sem metrô e sem aeroporto, Porto Alegre fica refém de ônibus e fica praticamente inacessível diretamente através de outros locais do país, o que obviamente impõe um custo logístico e um custo econômico que ainda são absolutamente incalculáveis para o Estado. Como Porto Alegre é a capital e, portanto, concentra os recursos, a infraestrutura, os técnicos, os políticos, é aqui que se tomam as decisões, obviamente com a desestruturação da capital, você tem um prejuízo muito grande ao esforço de recuperação do Estado. E, portanto, com as declarações recentes de autoridades, lideranças locais em relação a esses três eixos, no caso da rodoviária, do aeroporto e do metrô, Porto Alegre permanecerá em condições, no mínimo, muito ruins ao longo dos próximos meses. E vamos agora